Hoje eu vou falar sobre a interação com o Espírito Santo, né? E a fundamentação, começamos semana passada e nessa, vai fazer muito mais sentido a partir das duas próximas aulas ou pregações aqui nos domingos, onde nós vamos entrar num terreno bem mais prático do assunto do que até então. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, será o nosso ponto de partida. Um dos textos, um dos versículos da Bíblia mais fácil de decorar, pelo tamanho. Ele diz: não apaguem o Espírito. Só isso. Você pode repetir comigo? Diga: não apaguem o Espírito. Fala para algum vizinho aí, ao seu lado. Se puder não fazer acepção de pessoa e falar para o outro também, para não ficar aquele problema, você fala para os dois. Fala: não apague o Espírito. Bom, quando olhamos para essa declaração bíblica, não apague o Espírito, é evidente que isso não fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Como Deus, Ele é pré-existente, é eterno, não tem começo, não tem fim. Aliás, Hebreus capítulo 9, verso 14, se refere ao Espírito Santo como o Espírito eterno. É impossível alguém acabar com a existência de Deus. Então, a Bíblia não está sugerindo que existe escondido em algum lugar um botão dotado de alta tecnologia espiritual, que se alguém descobrir onde é e apertar, puf, o Espírito Santo deixou de existir. Quando a Bíblia diz não apague o Espírito, está falando sobre a sua obra, não sobre a pessoa. Isso significa que a obra dele é semelhante a um fogo. Isso significa que a semelhança do fogo, ele precisa ser alimentado. Ele precisa, de interação da nossa parte. Ou seja, esse fogo pode aumentar à medida que nós simplesmente, tomamos aí a decisão de colocar mais combustível. Vamos falar do combustível mais conhecido de todos os tempos, que é a lenha. Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto menos lenha, menos fogo, ou é possível extinguir completamente o fogo. Com isso, a Bíblia está falando, que, obviamente, essa ação do Espírito Santo, que é tão vital, tão essencial para vivermos a vida cristã, não é uma obra unilateral, não depende só dele, e nós temos grande responsabilidade nesse processo. E é sobre isso que eu quero que a gente possa prestar um pouco atenção no ensino bíblico. Todo o volume de informações que temos à nossa disposição, elas, além de nos orientar, aliás, quando eu digo que existe muita repetição, nós saímos do nível da informação para o nível da ênfase. Significa que Deus quer que a gente preste mesmo atenção a isso. Então, eu quero chamar a sua atenção, e eu quero que você realmente observe comigo. Em primeiro lugar, eu quero destacar isso: o Espírito Santo não age sozinho. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, nós temos uma declaração da palavra de Deus que não pode ser ignorada quando o assunto é a obra do Espírito Santo. O texto sagrado diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente lê que o Espírito Santo nos ajuda, na Almeida Revista Atualizada, essa palavra foi traduzida como assiste, fala de uma assistência. E eu acho que ela define até um pouquinho melhor a ideia de ajuda. Porque quando a gente usa a expressão ajuda no português, nós podemos falar de dois aspectos distintos. Um deles é substituição. Então vamos dizer, que eu esteja atarefado, muita coisa a fazer, e eu peça a ajuda de alguém. Pastor Padilha, me ajuda a mover esse púlpito? Esse ajuda pode ser a gente fazer junto, ou porque eu estou atarefado, pode ser ele fazer em meu lugar. Seria uma terceirização, a substituição. Mas a natureza da palavra ajuda, e por isso eu gosto um pouquinho mais da expressão assiste, porque assistência é mais uma participação, ela pode ser feita de outra forma. Vamos supor que isso fosse pesado, o que não é o caso, mas que hipoteticamente fosse, e que eu não desse conta de movê-lo sozinho, e eu pedisse a ajuda do Padilha. O meu pedido de ajuda seria ele pegar uma ponta do peso e eu pegar a outra ponta do peso. Aliás, essa é a natureza da palavra empregada pelo apóstolo Paulo no original grego, o koineu, grego antigo, de acordo com os léxicos. A palavra que aparece no original é um palavrão, no sentido de ser grande: sunantilambanomai. Ele é a composição de três palavras: sun, anti e lambano.
O mai é a conjugação da terceira pessoa no verbo depoente. Não faço ideia do que eu estou falando, mas decorei isso para impressionar vocês. E eu estava indo bem, porque alguns estavam olhando com a cara de uau. Só que eu não lembrei o resto do que eu decorei só metade. O mai tem a ver com a conjugação sum, ante e lambano. São 3 palavras que significam pegar firme, contra alguma coisa, juntamente com alguém. A palavra ante é mais fácil da gente reconhecer, porque o uso dela é muito frequente nas línguas latinas, significa contra, né? Lambano, pegar, e o sum, junto com alguém. Então, essa palavra significa pegar a outra ponta do peso. E ela passou a ser usada no sentido de trabalho conjunto, né? Tanto que assim, talvez a definição mais rápida, sem explicar todo o processo, seja trabalho conjunto. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo nos ajudando, significa que nós não podemos nada sem Ele, nós não podemos nada sem a ajuda dEle. Aliás, já falamos na semana passada que em João 15:5 Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem a obra do Espírito nós não vamos a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo não age sozinho, não age de forma unilateral. A ação dele não substitui a nossa responsabilidade de interação com ele. Então é muito importante que quando a gente olhe para o desenho bíblico, e quando eu falo desenho bíblico é a doutrina, é a soma, é você juntar as peças do quebra-cabeça, é entender a ideia de parceria, de cooperação ou de interação com o Espírito Santo. Então, semana passada falamos que em obras vitais como o arrependimento e a fé, o Espírito Santo tem participação. Então, por exemplo, quando falamos de arrependimento, Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Significa que há uma obra que se inicia em Deus. Em João, no capítulo 16, no verso 8, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador, ele diz: ele convencerá o mundo do pecado. Então não existe arrependimento sem uma obra que proceda de Deus. Agora, isso não significa que o arrependimento é uma obra unilateral divina, como alguns acreditam e ensinam por aí. A mensagem de Jesus, Marcos capítulo 1, versos 15 e 16, ele chega dizendo: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos 2 imperativos: arrependam-se e creiam. Agora, não nos seria mandado arrepender se o homem não tivesse responsabilidade alguma no arrependimento. Se é Deus que determina unilateralmente o arrependimento, você não precisa mandar ninguém fazer, é só deixar que Deus o faça. Agora, quando a Bíblia ordena que nos arrependamos, significa que tem a nossa parte. O problema é que às vezes alguns grupos pegam o imperativo e dizem: é responsabilidade humana. Os outros pegam: o Espírito Santo convence, a bondade de Deus diz: é divino. E de vez em quando alguém me pergunta: e aí, é um ou outro? Eu falei: gente, a Bíblia não se contradiz. Não é um ou outro. É tanto um quanto o outro. São ambos. E a única forma de você equilibrar os dois é entender que Deus faz a parte dele, mas nunca sozinho. E o homem precisa corresponder com Deus. Nós chamamos isso de interação. Então o Espírito Santo também é chamado em 2 Coríntios 4:13 de o Espírito da fé, mas nos é ordenado crer. Efésios capítulo 2 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então tanto a graça que salva como a fé, que Romanos 5:2 diz dá acesso à graça, procede de Deus. Romanos 12 diz que ele repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Evidente que a fé procede dele, mas a minha responsabilidade de usar os recursos que me são oferecidos e de corresponder é inquestionável, porque temos participação humana. Nós podemos falar sobre o que vem depois da conversão. Gálatas capítulo 5, verso 16, um texto que eu citei semana passada: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai é uma ordem que nos é dada, logo nós temos uma responsabilidade. Agora, eu e você precisamos entender o seguinte: se o Espírito Santo fizesse tudo sozinho, não precisaria nos ser mandado andar nele, caminhar nele. Mas só nos foi mandado porque nós temos responsabilidade. Romanos capítulo 8, verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra traduzida guiado, um dos seus sentidos e possibilidade de tradução é ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Esse vai ser o assunto das nossas conversas nos próximos domingos. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito guia, é importante entender que a Bíblia não diz que ele arrasta. Dá para entender a diferença? Então ele não força, ele não te obriga. E eu quero que a gente possa olhar isso não só na perspectiva da vida cristã. Eu quero que a gente possa, quando eu falo da vida cristã, no sentido de salvação, de santificação, de desenvolvimento daquilo que é pessoal. Quando falamos
tanto da obra do Espírito Santo em nós, no sentido de experiências, como falamos da maneira como Ele deseja nos usar, a operação dos dons, a unção, aquilo que diz respeito ao serviço e vai tocar a vida de outros, que eu quero chamar e classificar em segundo lugar agora de o mover do Espírito Santo. Isso também tem a natureza de interação. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 47. E nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o 5. Depois, na sequência, nós vamos ler do 6 ao 12. Então seria interessante você deixar, a Bíblia aberta ou o texto aí marcado. E a gente precisa entender uma visão que está por trás do livro de Ezequiel. Ezequiel profetiza durante o tempo do cativeiro, quando a nação, tanto de Israel como de Judá, ambos reinos divididos, tinham chegado ao clímax, ao apogeu da apostasia. É o pior momento espiritualmente falando da história da nação. Logo no capítulo 3, Ezequiel tem uma visão da glória de Deus se retirando do templo, de Deus dizendo: por causa dos pecados de vocês, eu estou fora, não brinco mais, estou abandonando vocês. São palavras duras de juízo, mas lá no final do livro começa todo um tom e uma conversa sobre restauração. No capítulo 37, por exemplo, Deus dá a Ezequiel a visão do vale de ossos secos. Ele vê um vale com muitos ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele: esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel dá uma resposta bem evasiva e diz: Senhor, tu sabes. Tipo assim, eu é que não me arrisco a falar sobre isso, porque está olhando algo que humanamente é impossível. Mas de repente na visão ele vê que os ossos começam a se mexer, aquela barulheira de cada osso se ajustando ao seu osso, os esqueletos se organizando. Daqui a pouco começam a aparecer músculos, tendões. Daqui a pouco eles começam a se encher de carne. Daqui a pouco a pele os reveste. Mas ainda assim o que ele tem é um exército de cadáveres. E o Espírito diz a Ezequiel na visão, profetiza: vento que vem dos quatro cantos sopra sobre eles. E é o que eu e você sempre precisamos parar para entender. É quanto a ideia de vida está relacionada à ação do Espírito. E aí quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz: o Espírito entrou neles e se levantou um exército poderoso. Qual era a mensagem? O Senhor diz: a casa de Israel está dizendo: acabou-se a nossa esperança. E Deus está dizendo: eu vou restaurar vocês. É nesse tom de restauração, que está visando o período do pós-cativeiro, que nós temos a visão do capítulo 47. Ezequiel é conduzido por Deus a entender todo um mapa de um templo, da reconstrução do prédio, do santuário, que no início do cativeiro tinha sido derrubado. Mas há uma mescla entre toda a orientação que é natural e princípios são espirituais e futuros no meio disso tudo. Aí a visão do capítulo 47 é a seguinte, de 1 a 5. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Agora há uma progressão. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Eu quero tomar essa visão, mas eu quero que a gente foque a informação que vem na sequência. Por quê? Que rio é esse? Dos versos 6 a 12, nós percebemos que o rio faz coisas que só Deus pode fazer. Naturalmente nenhum rio faria. Então vamos ler dos 6 em diante. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Que mar é esse? Olha a sequência. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. De novo a ideia de vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegam lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Você pode repetir comigo? Diga: tudo viverá por onde quer que esse rio passar.
O texto diz: junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como peixes do mar grande, mas os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. A pergunta é: o que exatamente significa esse rio? Os primeiros versículos, já o verso 1, nós vimos que o rio sai do santuário. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, e aliás você vai perceber que João no Apocalipse vai fazer citações de profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e você percebe que muitas palavras que tinham um cumprimento literal para um tempo, outras para o futuro, têm paralelos, de verdade são aplicadas para o plano espiritual e para o futuro. Agora, olha a similaridade de Apocalipse 22, 1 e 2. O apóstolo João diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Agora não é um rio qualquer. Estamos falando de algo, que ele enxerga na cidade santa, Nova Jerusalém, que vem de Deus para a terra, na consumação de todas as coisas. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ezequiel diz: dos dois lados do rio, uma árvore que dá fruto todos os meses. Aqui ele especifica os 12 meses do ano. Ezequiel diz: os seus frutos servirão de alimento, suas folhas de remédio. Aqui a Bíblia está dizendo que a árvore e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não é meramente medicina natural para a carne, embora se use esse paralelo natural para falar de algo espiritual. Na visão de Ezequiel, o rio emana do santuário, do lugar da habitação de Deus. Na visão de Apocalipse, emana do próprio trono de Deus. Não só o rio emana dele, mas faz coisas que ninguém pode fazer. A visão de Ezequiel, as águas desse rio tocavam o mar morto, e a Bíblia diz que ficava saudável e havia enxames de peixe. Gente, eu gosto de dizer que o mar morto não é só morto, ele é matador. A razão pela qual se chama de mar morto é porque não há quase que nenhuma forma de vida. Muito poucas bactérias conseguem sobreviver, ali dentro. Por quê? É um dos lugares mais baixos da terra. A água desce para lá, não escoa para lugar nenhum. Vai evaporando. À medida que a água evapora, os sais vão ficando. 1/3 da água é sal. Por causa dessa alta densidade de sal, é que talvez você já tenha visto, fotos ou vídeos de gente que está lá meio que sentada, boiando. Você não afunda no mar morto. Agora, eu digo que o mar não é só morto, é matador. Quando você chega lá, por exemplo, nas caravanas, não importa se vai no mar morto pelo lado de Israel, da Jordânia, normalmente os guias dizem o seguinte: olha, tem uma notícia ruim e uma boa. Diz: a notícia ruim é que se você tiver com algum ferimento no corpo, vai doer, vai arder muito. E eles normalmente dizem para as mulheres: se vocês se preocuparem em depilar ontem ou hoje, vão sofrer mais. Mas ele diz: a notícia boa é que se tiver micose no meio dos dedos, vai morrer tudo. Porque o sal tem esse poder. Quando você era criança, ficava com dor de garganta, a mamãe usava o quê? Salmoura, justamente por causa disso. Então eu brinco que o mar não é só morto, ele é morto porque o sal é matador. Não há formas de uma água qualquer que chegue lá produzir o resultado que está falando. Aliás, no Salmo 46, no verso 4, a Bíblia diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O rio sempre está relacionado com o lugar da presença de Deus, e por onde passa, tudo volta a viver. É uma das figuras mais claras do mover do Espírito Santo. E por que eu estou pegando esse exemplo? Ezequiel é levado por um anjo, ele está de olho no rio. Aí o anjo diz para ele, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, versão mineira ou goiana: bora para dentro do rio. Ele está com um cordel, uma vara de medir. E a Bíblia diz que ele mede 1000 côvados, que são aproximadamente 500 metros. A minha tradução já deu a medida em metro. Você consegue imaginar isso? 0,5 quilômetro de medição, andando rio adentro. 0,5 quilômetro. Depois de 500 metros, a Bíblia diz que a água ainda dá no tornozelo. Eu nunca vi rio nenhum, ajuntamento nenhum de água, em lugar nenhum do mundo, onde depois de você andar 0,5 quilômetro, a água ainda está no tornozelo, rasinho. Mas os dois não pararam ali. E a razão pela qual eles não pararam aí, me parece bem lógica, bem óbvia. Porque não era hora de parar. Então de vez em quando eu vou perguntar se eles pararam, você vai responder que não. E quando eu perguntar por que não, você vai dizer porque não era hora de parar.
Aí agora medem mais 500 metros, um total de 1 quilômetro, 2.000 côvados. Subiu o nível da água. Mas a Bíblia diz que está dando nos joelhos. Mas não pararam ali. Por que não? Mais 500 metros, ou mais 1.000 côvados. Agora a Bíblia diz que a água dá pela cintura. Tradução de nos lombos. Eles pararam ali? Por que não? Agora, qual é a ideia? Até onde vai a medição? A ideia não é atravessar o rio, não é medir o tamanho do rio. A Bíblia diz que com 2.000 metros, 2 quilômetros rio adentro, 4.000 côvados. A Bíblia diz que eram águas para se nadar. Não dava mais para andar. E aí eles não vão a lugar nenhum. Por quê? Chegaram ao lugar do seu destino. Então me ouça com atenção. Espiritualmente falando, Deus tem um destino para você. Este destino são as águas profundas. Agora preste atenção, nós precisamos entender a interação. Porque tem crente que passa a vida inteira à margem do rio, olhando para o rio, ele não vai a lugar nenhum. E ele fica esperando o dia que vai dar uma enchente espiritual e o rio vai invadir a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, não é o rio que invade a sua vida. É você que tem que entrar no rio. E tem gente que fica a vida inteira esperando o rio fazer o que ele tinha que fazer. E essa rendição é progressiva. Quanto mais você entra, mais água tem. Quem está entendendo? Agora, água no tornozelo já é alguma coisa, mas não é o que Deus tem. Quando meus filhos eram pequenos, especialmente quando a gente ia para a praia, eles assustados com o mar, o barulho, as ondas, normalmente eles ficavam onde a onda estourava, a água molhava o pé, e eles se divertiam ali, um chutava água no outro. Mas eu sabia, à medida que crescer, eles vão querer entrar um pouquinho mais. E sabe, o rio fala de uma progressão. Daqui a pouco tem mais água, água no joelho. Daqui a pouco tem mais água, água na cintura. Mas daqui a pouco são as águas profundas. Agora preste atenção, nós precisamos mudar um conceito errado que nós temos. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aliás, semana passada a gente apontou que esse enchei-vos é ato contínuo. O verbo, a conjugação do verbo está em ato contínuo. Se a gente fosse traduzir isso literalmente ao pé da letra, era encha-se, continue a se encher e nunca pare de se encher. Mas a ideia de ser cheio do Espírito Santo ela é confusa na cabeça da maioria dos crentes. Porque a gente imagina que ser cheio do Espírito Santo é ter mais dele. E essa é a ideia que muitos levam para o rio. Não, teve uma época da minha vida que eu só tinha água no tornozelo. Depois, quase tipo o carro, vamos encher o tanque. Não, agora eu já estava um pouquinho mais, estava com água no joelho. Não, agora já estava com água na cintura. E tem crente que imagina, eu não vejo a hora de chegar, a hora que der a tampa, a medida cheia. Mas nós temos um problema com isso. Porque João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ou seja, Deus não vai dando um pouquinho mais de Espírito Santo, um pouquinho mais, até dizer, agora terminei meu parcelamento, finalmente você tem tudo. Ele não dá o Espírito por medida, até porque o Espírito não é divisível. Então ser cheio do Espírito Santo não significa eu ter mais do Espírito. A ideia de ser cheio, essa caneca que eu estou usando com água não está totalmente cheia. Mas a ideia de ser cheio significa que a hora que aquilo chegar a bordo, ou até mesmo transbordar, todo o espaço foi inteiramente tomado. Só que a gente pensa que para ser tomado tem que ter mais. E aí nós invertemos as coisas. O conceito bíblico de ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais dele, é ele ter mais de você. Porque isso tem a ver com rendição no processo de interação. Então quando eu decido entrar no rio, se eu ficar parado na margem, eu não tenho nada do rio. Quanto mais eu entro, não apenas eu tenho mais do rio, o rio tem mais de mim. Porque isso é entrega progressiva. Não importa se você está com água no tornozelo, se você está com água no joelho, se você está com água no lombo. Enquanto dá pé, você está no controle. Você está pisando, você diz, eu vou para cá, eu vou para lá. Só que a Bíblia diz, quando chegou águas profundas, não dá mais para caminhar. Porque a hora que o pezinho sumir, que não der mais pé, que você não toca no chão, não é mais você que se governa. O rio assume o controle, é ele que te carrega. Então há um momento onde o rio terá tudo de você. Mas se nós entendemos a dinâmica de interação e da entrega, nós não vamos a lugar nenhum. Agora a gente vai falar sobre o mover, experiências, a unção do Espírito, a operação dos dons. Tudo está relacionado com a ideia e o conceito de interação. Atos capítulo 2, versículo 4. No dia de Pentecostes, quando a promessa de Deus, feita por meio de Joel, reforçada por meio de Jesus, se cumpre. O que aconteceu? Atos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse.
Falar em línguas, que eu creio ser uma evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, foi experimentada. Agora, eu não sei o que você pensa. Quando me começaram a pregar sobre isso, eu olhava para isso com certo medo, com uma reserva, mas eu achava que o Espírito Santo ia entrar em mim, que ele ia pegar minha boca, que ele é que falaria, depois ia ficar me perguntando o que é que aconteceu. Mas não é assim que funciona. Se você olhar quem falou em línguas, a Bíblia diz que as pessoas que foram cheias do Espírito, elas passaram a falar em línguas. Quem fala em línguas somos nós. O que nós falamos, aí sim, a Bíblia diz, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então ele concede o que falar, mas quem fala é a gente. Nunca se trata dele sozinho, nem da gente sozinho, sempre é interação. Agora, nessa dinâmica eu lembro, quando muitas vezes eu pegava as filas de oração, vamos buscar o batismo do Espírito Santo. E eu digo que o problema não é alguém orar por você e você não ser batizado logo no começo. O ruim é quando o da frente é, o de trás é, o da direita é, o da esquerda e você sobra. Às vezes eu dizia para Deus, qual é o seu problema comigo? Aí eu lembro que eu ficava assim, gente, me ajuda, eu quero chegar lá. Aí alguns pastores, às vezes querendo explicar, ou eles não explicavam direito, ou a gente não tinha maturidade para entender. Eu lembro de um que estava tentando explicar, olha, não é Deus sozinho, ele vai te inspirar, mas tem a sua parte. E aí, para explicar isso, ele citou um texto que me deixou as coisas mais confusas. Um texto lá do livro de Salmos, onde Deus diz, abre bem a tua boca e eu encherei. Ele está dizendo, tem a sua parte e tem a dele. E eu fiquei um tempão lá, com a bocona aberta, que chegava a doer o maxilar e não aconteceu nada, né? Demorou para eu entender um pouco essas explicações. Espera aí, não é ele sozinho, não. Graças a Deus também não é a gente sozinho, também não. Quando falamos sobre os dons, 1 Coríntios 12, 2, o apóstolo Paulo diz com clareza, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, profetizar significa falar por outro. Então ele diz que alguém pode falar pelo Espírito. Isso significa que quem está falando é quem profetiza. Mas o que ele fala é concedido por quem? Pelo Espírito Santo. Aliás, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem falou? Os homens. De onde veio a mensagem? Da parte de Deus. Por quê? Porque foram movidos, inspirados pelo Espírito de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 14, nós vemos o apóstolo dizendo ao seu discípulo, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. A palavra dom aqui é carisma. Está falando das manifestações do Espírito. E as manifestações do Espírito, obviamente, não teria esse nome se não procedesse dele, mas não é algo que acontece isolado da nossa participação. Aliás, Paulo escreve e diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por que que a profecia, que é a inspiração, depende do conhecimento? Porque tem a nossa participação, então Deus nos inspira. Eu me lembro, alguns anos atrás, vontade de falar alguns anos, há uns 30 anos atrás, a gente estava ministrando aqui em Curitiba e eu vi um profeta dando uma palavra para outro pastor. Esse pastor trabalhava muito, cuidando, pastoreando pastores. E ele começou a profetizar e falar da crise que esse homem estava vivendo, quão sobrecarregado, desanimado, a ponto de desistir que ele estava. Enquanto dava a palavra profética, ele deu um exemplo, né, a respeito do rim. Ele falou assim, olha, o rim é responsável por filtrar os líquidos do corpo. E ele tem que segurar as impurezas para fazer bem para o corpo. Mas se ele mesmo não tiver um processo de hidratação que o limpe, ele sobrecarrega e vai entrar em colapso. Ele falou, não adianta Deus te levantar para filtrar tudo na vida de outros e você não se expor às águas da presença dele. Ou você entra num lugar de deixar as águas do Espírito te tocar profundamente, ou você não vai aguentar o ministério. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, nem na escola eu aprendi tanto sobre o rim, como nessa palavra profética. Eu não sabia nada daquilo, ou seja, eu nunca daria uma palavra daquela. Curioso que o profeta está bem ali, ó, Thomas Wilkins. Foi ele que falou isso. Eu fiquei olhando e falei, eu nem sabia essas coisas do fígado, do rim, há 30 anos atrás. Agora, o que acontece? Deus nos inspira dentro do conhecimento. Então, nós precisamos entender que o fluir dos dons nunca é ele sozinho, nem a gente sozinho, mas é uma parceria. E aí Paulo está dizendo, não seja negligente com o carisma. Quem que pode ser negligente? O Timóteo, porque o Espírito Santo não vai ser. Mas nós que interagimos com ele, podemos ser negligentes. E se somos, estamos atrapalhando a obra dele. Quem está entendendo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que é em você, pela imposição das minhas mãos.
Agora, Paulo está parecendo falar de outro dom, diferente daquele que foi em posição de mãos e todo o presbitério com profecia. Diz, esse aqui fui eu mesmo que te transferi. Essa palavra traduzida reavive, em outras traduções está desperte. A palavra no original, ela dá a ideia de uma brasa que está apagando e alguém sopra ou abana e ela reacende. Agora, Paulo não está dizendo para Timóteo, dobra o joelho e ora, pede, implora para o Espírito Santo reavivar o dom. Ele diz que quem vai reavivar ou despertar o dom é você. Por que ele está mandando Timóteo despertar o dom? Porque quem botou o dom para dormir foi Timóteo. Isso me vai lembrar uma história que eu vi anos atrás. Que o pregador estava no meio do sermão e percebeu que o marido, na primeira fila, dormiu, a ponto de deitar a cabeça no ombro da mulher e roncar. Ele, se sentindo ofendido, desrespeitado, parou a mensagem e falou, minha senhora, a senhora pode acordar o seu marido? Ela falou, acorda o senhor, foi o senhor que botou ele para dormir. Meio como quem diz, quem botou para dormir que acorde. E o que Paulo está falando para Timóteo é parecido. Você que botou o dom para dormir, você que acorde. Ou seja, nós não podemos olhar para o funcionamento dos dons, que são manifestações sobrenaturais, não podem ser realizadas sem o Espírito Santo, obviamente, mas dizer que o homem não tem participação e interação. Quem está entendendo, diga amém. Então, tem muito crente que ele não tem buscado uma relação mais profunda com o Espírito, não está entrando no rio, e quando não tem experiência se frustra. Um dia eu estava ensinando, falando sobre o assunto, e um cara veio e falou, tem mais de 20 anos que eu sou crente. Era evidente a frustração dele. Eu falei, Deus nunca me deu dom. Falei, primeiro não é dom, é dom. Eu falei, segundo a Bíblia, manda buscar. Você está esperando que o dom corra atrás de você? 1 Coríntios 12:11 diz que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Se você ler só o versículo, que significa como ele quer, você vai pensar unilateral. A hora que ele quiser, ele vai fazer alguma coisa por alguém. Por outro lado, a Bíblia diz, buscar com zelo os melhores dons. E as pessoas perguntam, mas é ele que decide que dom dá, ou eu tenho que buscar os dois? Eu decido buscar, e na minha busca, ele decide o que é que ele vai me dar. Sempre uma interação, quem está entendendo? Então, dito e esclarecido isso, e a partir de semana que vem nós vamos falar muito de um aspecto bem mais prático no relacionamento com ele. Eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou classificar aqui de reações limitadoras que você podemos, ações ou reações limitadoras que você podemos ter à obra do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 7, no verso 51, Estevão pregando, e foi o próprio Espírito que moveu, Lucas a registrar isso. Ele diz, homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Ou seja, ele não está falando de um grupo que fez algo que era exclusividade deles. Está dizendo que vocês fazem sempre, de forma recorrente. Seus pais, as gerações antes de vocês fizeram o que é? Resistir ao Espírito Santo. Esse texto incomoda muito, especialmente um grupo teológico que enfatiza uma visão de soberania de Deus, onde Deus faz o que quer e ninguém pode pará-lo. Então, na cabeça deles, quem Deus quer que vai ser salvo, mesmo se não quiser ser salvo. Quem Deus não quer que seja salvo, não vai ser salvo nem que queira, porque é Deus que decide tudo. Se é Deus que decide tudo, como é que alguém pode resistir ao Espírito Santo? Se não há arrependimento sem o Espírito Santo, e ele tenta me convencer do pecado, e eu resisto, eu vou ser convencido? Se não há fé que não proceda de Deus e da obra do Espírito Santo, e eu posso resisti-lo, isso significa que eu vou ter fé só porque Deus quer e que essa obra é imparável, que ela é unilateral? Não existe um ângulo ou perspectiva bíblica que me leve a tratar, pelo menos do todo das Escrituras, com coerência, que me leve a admitir que Deus está agindo sozinho. A Bíblia está dizendo que a obra do Espírito pode ser resistida, mas na cabeça deles fala, não, se você resistiu a Deus é porque Deus não é soberano. Eu falo, peraí, Deus decidiu dar ao homem o direito de escolha. Deus decidiu que o homem iria interagir com ele. E ele é soberano para fazer o que quer. Ou seja, Deus é soberano para ser soberano do jeito que ele quer. Se ele só pudesse ser soberano do jeito que você quer, ele não é mais soberano, ele é sua marionete. Mas de alguma forma as pessoas tentam definir primeiro o que é, em vez de deixar a Bíblia dizer, e depois tem que botar Deus dentro daquilo. Eu digo para alguns, por que se o homem tem interação com ele, Deus não é soberano? Se o homem só tem interação porque Deus é que quis. Como que isso afronta o conceito da soberania de Deus? Em lugar nenhum. Mas o problema é que nós não temos um único versículo. Nós temos vários. Então vamos continuar. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não vou gastar tempo aqui, porque isso é assunto da semana que vem. Mas a ideia de entristecer aqui na perspectiva de relacionamento é afastar. E isso condiz com todos os outros textos que nós vamos continuar lendo. Tiago capítulo 4, versos 4 e 5, diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Então o Espírito Santo pode ser resistido, ele pode ser entristecido, e de acordo com Tiago, citando a Escritura, ele pode ficar enciumado. Agora, qual é a ideia de ciúme aqui? Quando ele diz gente infiel, outras traduções já foram no literal, adúlteros. Outras dizem adúlteros e adúlteras, porque no grego é moichos. Moichos fala de uma infidelidade específica, que é a infidelidade conjugal. Então ele está pegando a figura do marido e da sua esposa para falar de infidelidade num relacionamento entre homem e mulher. Então a Bíblia apresenta uma ideia de Jesus Cristo como noivo, e ela apresenta do outro lado a ideia da igreja como a noiva. O maior evento no calendário de Deus não é apenas Jesus voltando para na sua vinda concluir a obra da redenção, mas essa conclusão é apresentada na figura de um casamento. Agora, o mundo é introduzido como se fosse a terceira ponte de um triângulo amoroso. Então tem Jesus, sua igreja, do lado de lá o mundo. A Bíblia diz: quando eu e você começamos a ter olhos para o mundo, em vez de ter olhos só para Jesus, o Espírito Santo, que tem uma missão de nos preparar para o noivo, ele começa a ficar enciumado. E a ideia de ciúme é apresentada dentro dessa analogia. Ah não, pastor, mas é um ciúme assim, inocente, que não tem nenhum tipo de prejuízo. Não tem. A Bíblia está dizendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Significa que você descambou para esse lado do triângulo amoroso, você perdeu a conexão do lado de lá. Como é que não tem prejuízo? Não há outra forma de você entender o que Tiago está falando, a não ser de algo que você compromete sua relação com Deus, afasta o Espírito Santo que te ajudaria nesse processo e pode complicar as coisas a ponto de desligar-se completamente de Deus. Não vou falar disso ainda, porque é assunto também para a semana que vem. Mas Jesus diz: a blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada. Qualquer um que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não. Por que isso se torna tão sério? Porque o Espírito Santo é melindroso? Ou porque ele é alguém que se ofende e não perdoa ninguém? Não. Nós precisamos entender, quando alguém fala contra Jesus, ele tem o Espírito Santo para levá-lo ao arrependimento. Mas quando ele se desconecta do próprio Espírito Santo, como é que haverá restauração? As coisas podem escalar a esse nível de não haver perdão, e não é o único texto que fala disso. Hebreus capítulo 10, versos 26 a 29. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outra versão diz deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que significa isso? A chance de perdão foi embora. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Porque alguém pode deixar de ser, alguém conheceu a Deus e entrar na classificação de adversário, de inimigo. Já chegamos lá, guarde essa ideia. Aí ele fala no verso 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Outra tradução diz, ultrajou o Espírito da graça. Eu fico pasmo quando algumas pessoas tentam dizer que esse nível de distanciamento é para quem nunca foi salvo. Eu falo, pera, pecar de propósito não é algo que o ímpio que nunca foi salvo vive fazendo? Aí ele vai dizer que agora o cara decidiu pecar de propósito como ele fez a vida inteira e não tem mais perdão? Então não tinha perdão para ninguém, não tinha salvação para ninguém. O verso 29 diz que ele profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que alguém pode ser santificado pelo sangue, mas não teve uma experiência com Jesus? O texto está falando de gente que teve o conhecimento da verdade, teve uma experiência, mas em algum momento começa a se afastar de tal maneira que ele se desconecta plenamente. E como a história termina, o texto diz, insultou o Espírito da graça. Essa palavra traduzida insultou é muito parecida com a da blasfemou.
A diferença é que aqui, quando você olha o contexto, nós estamos falando de um insulto que não é linguagem verbal, é comportamental, mas que tem o mesmo peso de desconexão que a blasfêmia, que a linguagem verbal tem. Ou seja, não dá para dizer que não há ações limitadoras ao Espírito Santo. E para terminar, vamos voltar no texto inicial, que diz que o Espírito Santo pode ser apagado. Não apagueis o Espírito. Aqui nós temos estágios distintos. Pouca lenha, pouco fogo. Muita lenha, muito fogo. Eu posso ter tido um fogo alto e posso, de alguma forma, permitir que ele diminui, mas não significa que ele se extinguiu. Ou seja, existe um apagamento, uma diminuição, que a gente pode chamar de parcial, até uma que a gente pode classificar como completa. Gênesis capítulo 6, verso 3. As pessoas aplicam esse versículo errado, como se tivesse ligado ao dilúvio, porque ele acontece logo antes da narrativa do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Daqui, vários teólogos, comentaristas bíblicos, pregadores disseram, o tempo até o dilúvio que Noé teve para construir a arca foi 120 anos. E eu digo, essa conta não bate. Porque a Bíblia diz que Noé teve seus filhos no ano 500 da sua vida. Aliás, você lê o capítulo 5, aquela turma vivia pra caramba. A Bíblia diz que Adão, o primeiro, viveu 930 anos. Você consegue imaginar quanta velhinha no bolo? No último aniversário, na hora de soprar? Os caras viviam quase 1 milênio. Matusalém viveu algumas décadas a mais e está no Guinness Book, no livro dos recordes até hoje, como o cara que mais viveu. Esses caras viviam quase 1 milênio. Deus está olhando e diz, o homem é carnal, ele escolhe andar na carne. Meu espírito não vai agir para sempre. Eu fico quase 1 milênio tentando, chamando. E eles escolhendo andar na carne. Deus diz, ainda vão ter oportunidade, mas estou diminuindo a janela de tempo de oportunidade. E aqui Deus está baixando o tempo de vida. Noé tem os seus filhos no ano 500 da sua vida. Deus fala com ele depois. O dilúvio é no ano 600. Não levou 100 anos para construir a arca. Quando Deus diz, os dias do homem serão 120. Ele está falando da duração da vida. A partir dessa declaração de Deus, o tempo de vida do ser humano vai despencar. Moisés, que registrou isso, viveu a medida cheia dos 120. Mas você vê que despencou. Porque Deus diz, eu não vou desperdiçar a obra do meu espírito com vocês rejeitando ele o tempo todo. Então, evidentemente, que quanto mais a pessoa resiste e rejeita, mais ele se afasta. Não só a janela de tempo, mas as oportunidades vão diminuindo. Quem está entendendo? Agora, isso estamos falando de um apagamento parcial, que pode ser progressivo. Mas, pastor, a coisa pode chegar no final, sim. Isaías 63, 10 diz, mas eles foram rebeldes e contristaram. Contristar significa entristecer, magoar, ferir. E contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles. E ele mesmo lutou contra eles. Uma coisa é entristecê-lo ocasionalmente. Outra é entristecê-lo com uma certa regularidade. A outra é entristecê-lo de uma forma bem recorrente. E alguns podem entrar no nível de entristecê-lo permanentemente. Quando você lê o Espírito de Deus se afastando de Saul, que já tinha profetizado, tinha sido cheio, e agora passando a resistir Saul, você entende um pouco o que é o desenho. Aliás, ele sendo não só o espírito se afastando, mas ele agora sendo entregue a espíritos malignos que o oprimiam. Você começa a entender o que é o desenho de um adversário, de um amigo, de um inimigo que passará a ser resistido. Então, se nós não entendemos o que a Bíblia fala sobre o assunto, a pergunta a ser feita é, nós vamos conseguir não só compreender a informação e a doutrina, mas viver dentro do lugar correto? Porque as aplicações de inimizade do Novo Testamento, como nós lemos no livro de Tiago, são semelhantes às aplicações de inimizade feitas no Antigo Testamento. E nós precisamos entender a responsabilidade que temos. Então, eu encerro aqui questionando. Será que entendemos o quão essencial é o ministério do Espírito Santo? Que falamos na semana passada. Será que entendemos o quão vital é isso? Que não existe vida, muito menos uma vida profunda, se não houver uma exposição forte à obra do Espírito Santo. Mas se aí você achamos que ser cheio do Espírito Santo é até mais dele, que isso depende dele e não da gente, nós não vamos a lugar nenhum. Eu creio que nós estamos vivendo um momento onde Deus não quer só ajustar a compreensão, o ensino, a instrução.
Ele está nos chamando para dentro do rio. Ele não quer que a gente pare quando a água está no tornozelo. Ninguém parou lá, por que não? Não, vamos lá, vocês podem fazer melhor que isso. Por que não pararam lá? Eles também não pararam quando a água estava no joelho, já era mais água do que antes. Por que não? Não pararam quando a água estava na cintura, ainda que fosse mais água do que no joelho, mais água do que no tornozelo. Por que não? Qual é a hora de parar? Quando eu e você chegamos nas águas profundas. Quando nós estivermos totalmente entregues, rendidos a Ele. Existe algo nessa vida no Espírito que não é só unção e dons. É a submissão dia a dia. É a liderança do Espírito Santo. E nós vamos falar mais sobre isso semana que vem. Eu quero que a gente encerre aqui se questionando. Será que entendemos não só o quão essencial é o ministério do Espírito Santo, o quão vital, mas, pergunto, será que eu e você já compreendemos a responsabilidade que temos de interagir com Ele para que esse processo seja efetivo? E se eu e você não assumirmos essa responsabilidade, nós não vamos longe. Mas se assumimos, fizemos a nossa parte, não há chance de você não ver Ele fazer a parte dele. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós temos clamado ao Senhor nesses dias, que o Senhor nos permita mais do que instrução, mais do que informação, mais do que alinhamento doutrinário. Nós temos orado e clamado ao Senhor que a Tua palavra seja vivificada em cada um de nós, que haja entendimento espiritual, que haja despertamento e que possamos, ó Deus, de fato entrar num lugar de resposta. Portanto, nós suplicamos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Leva-nos além daquele nível de compreensão meramente humana e racional. Que a Tua palavra provoque em nós resposta. Não apenas a fé que necessitamos para dar os primeiros passos, mas que ela acenda dentro de cada um de nós uma determinação de corresponder com o Teu Espírito, de interagir da forma devida. Porque nós não queremos viver às margens, do lado de fora do rio, e nem tampouco no lugar de águas rasas. Pai, nós oramos por dias onde possamos entrar nas águas profundas. Não apenas ter mais do Teu Espírito, mas entendendo a Tua palavra, que o Teu Espírito tenha mais de nós, que haja mais entrega, que haja mais rendição, que haja mais interação, para que possamos viver a medida cheia e o propósito completo daquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Oramos por dias onde o Teu Espírito sopre com força e com intensidade sobre nossas vidas. Oramos por dias de experiências novas e maiores. Oramos por dias, ó Deus, de uma nova percepção de relacionamento, tanto no entendimento da Tua palavra, como na resposta prática. E que em tudo isso, o Senhor não apenas seja exaltado e glorificado, mas que nós possamos ser conduzidos a viver o Teu propósito de forma plena, de forma completa. Nós oramos em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome mesmo. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.